Ó, a decisão importante aqui, e é isso também que eu quero apontar e entender com o professor Walter Mairovich, que é a determinação do Flávio Dino, né? Voltando nesse foco da democracia, o cuidado quando se trata de deputados eleitos pelo povo no processo democrático do Brasil, né? E isso é muito importante. O ministro Flávio Dino determinou e decretou quebra dos sigilos bancários e telemáticos, né? Telefônico, eletrônico, tudo, dos deputados Sóstenes e também Carlos Jordi. Pelos últimos anos, desde 2018 até 2024, né? Por todo esse período, desde 2018 até 2024, que é o período justamente que eles foram eleitos. As quebras de sigilos foram decretadas na mesma decisão que autorizou os mandados de busca e apreensão. Eles foram alvo em suas residências, né? No entanto, ele não fez busca e apreensão nos gabinetes parlamentares. Na decisão, Flávio Dino cita o pedido da PF e o parecer da PGR, que a gente já leu trechos aqui para você. E o ministro Flávio Dino aponta na sua decisão que as apurações identificaram indícios robustos sobre o envolvimento dos investigados em supostos desvios de dinheiro de cota parlamentar. O Flávio Dino diz o seguinte na sua decisão, abre aspas, o pedido da Polícia Federal, amparado em relatórios de inteligência financeira do COAF e nas diversas conversas extraídas de celulares dos investigados, revela a existência de indícios robustos, bem como demonstra a forma imprescindível de medidas requeridas para a continuação da investigação, para a continuidade da investigação. Vamos lá, professor Mairovich, quais são os cuidados que devem ser tomados ao fazer esses pedidos, a quebrar sigilos de parlamentares? Isso, de alguma maneira, pode ferir a democracia ou não, né? Com esses documentos, Flávio Dino tem segurança de tomar essa decisão, professor? Sim, a decisão é corretíssima. Por quê? Porque respaldada em elementos, em indicativos. O que é um indício? A expressão tem origem italiana de indice, que é o dedo indicativo. Indício é o que indica, é o que mostra. Ora, o próprio ministro Flávio Dino disse que os indícios, os elementos de prova são robustos e aponta conversas telefônicas, relatórios do COAF, que é a agência de inteligência na área econômica. Então, ele mostra na sua decisão, que é fundamentada e precisa ser fundamentada, ele mostra que não é uma decisão arbitrária, mas é uma decisão baseada em elementos trazidos pela investigação. Então não há qualquer aí, não há que se falar em precipitações do Flávio Dino, de interesses políticos, de perseguições, porque, para começar, foi a polícia que levou ao ministro a prova, os indícios. Então, ele não provocou nada. Qual é o interesse? Interesse é algum. Ele simplesmente decidiu diante daquilo que foi apresentado. Não vejo aí, eu vou usar a expressão de novo, nenhum indício de ilegalidade, de abuso, de arbítrio. E volto aí ao ponto, Fabiola, em que você levantou, né? O rastro que o dinheiro deixa, né? Então, essas tentativas de ocultação. Tem gente que leva dinheiro para casa, põe debaixo do colchão, como se dizia antigamente, mas aí o que a gente tem assistido com relação aos parlamentares é que, além do rastro, do pecunia olet, o dinheiro tem cheiro, portanto deve ser seguido, aqui a gente tem o rabo também, né? Aqui se deixa rabo, por exemplo, o que? O dinheiro em determinadas residências, em determinados escritórios, em determinados locais, e de repente, está feita a apreensão. Aliás, Mais uma, Não, pode falar. mais uma coisa que precisa aquele que tem a posse ou que tem a detenção do dinheiro, precisa explicar de onde vem, né?
Ó, os investigadores falaram que eles descobriram o dinheiro, encontraram o dinheiro na busca e apreensão no apartamento utilizado pelo Sóstenes em Brasília, dentro de um saco preto, né? Segundo os investigadores, o valor em espécie, R$ 430 mil, estava dentro de um saco preto, dentro de um armário, no flat que é usado pelo deputado em Brasília. E aí as imagens, depois eles tiraram, ó, é o saco preto, esse saco preto aí tava aí o dinheiro, nesse saco preto que parece um saco de lixo, né? E aí eles tiraram, fizeram a contagem de quanto tinha, R$ 430 mil, e tudo fotografado, tá lá, dinheiro apreendido. Quem tá chegando por aqui, sexta-feira é dia dele agora no nosso All News. Ronilson, ele mudou quarta para sexta. Mudou, né? Quarta para sexta? É quarta para sexta que você mudou, não foi? É isso. Bom dia. Mudei, É que você queria... mudei quarta para sexta para ter um olhar mais longo da semana, entendeu? Porque o Brasil não para, né? E na É. quarta você perde muita coisa. Eu Na pensei... sexta-feira você tem um panorama mais completo. A gente sempre vem com a expectativa de sextar, fazer uma coisa mais festiva, mais auezão, né? Mas não. É operação da Polícia Federal logo cedo, é notícia na veia. Vamos lá, Ronilson. Ronilson que é do Rio de Janeiro, os parlamentares do Rio de Janeiro, né? Essa operação, o que isso revela para a sociedade brasileira? O que isso revela da política brasileira? E quais são aí os indícios que você vê e a preocupação, Ronilson? Eu estou acompanhando a conversa aí entre vocês já desde cedo. Eu acho que estou super contemplado nas indicações. Eu acho que vou fazer um acréscimo, muito especificamente até com relação ao Jordi, porque o Jordi é parlamentar, é aqui de Niterói, né? Foi vereador, foi candidato a prefeito aqui em Niterói, que é a cidade onde eu moro, no Rio de Janeiro. E eu vou nesse rastro também dessa resistência, a qualquer tipo de investigação, tipo de possibilidade. Parece que é uma convicção de uma lisura, de uma ética, de uma perfeição que não permite nenhum tipo de olhar, nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de investigação. Então, a melhor defesa seria exatamente abrir as portas e as possibilidades para que essa investigação aconteça, mas acontece exatamente o contrário. E o Jordi não está muito fora do seu roteiro, né? O Jordi agora muito mais conhecido a partir dessa operação, mas é um parlamentar significativamente controverso também aqui em Niterói, com várias... eu lembro de um caso que, pelo menos para mim, foi um dos mais pesados, quando ele acusou o influenciador Felipe Neto de ter alguma relação com aquele massacre de Suzano, né, que vocês devem lembrar, porque ele falou de um vídeo que ele teria postado, e esse vídeo meio que orientou os envolvidos no massacre de Suzano. Uma acusação difícil, né, uma história, uma fake news muito pesada pela qual ele foi condenado, teve de pagar. Muitos embates aqui com a Talíria, né, na campanha à prefeitura, Rodrigo Neves e tudo mais. Então é um parlamentar que já chamou Alexandre de Moraes publicamente de vagabundo, né, lá defendendo Daniel Silveira quando ele foi preso. Então é um parlamentar que tem um rastro de controvérsias, de posições com muitas resistências. Eu acho que no momento como esse, em que uma investigação como essa acontece, a melhor defesa e a melhor estratégia era baixar a bola e dizer: eu estou aberto a qualquer investigação, e eu tenho certeza que no final tudo vai provar que estava no caminho certo, mas não, a insistência na narrativa da perseguição, sempre todo mundo muito perseguido, todo mundo sempre no centro das atenções, como sendo alvo de algo que parece que de uma investigação que começou ontem, né? O ministro do STF acorda, não tem nada para fazer e resolve investigar um ou dois parlamentares. Então, eu acho que esse é um escrutínio também público, de alguma forma, né? Alguém falou, acho que foi o professor Marco, né? O professor que colocou como esses homens que são homens públicos, são mandatos públicos, eles têm milhares, talvez milhões. O Jordi certamente não milhares, né? Aliás, ele teve o dobro de votos em 2018 e a metade, né,
em 2022, mas o fato é que eles têm centenas de milhares de pessoas por trás dos seus votos. Então, acho que essa postura de estar aberta a uma investigação, se colocando no lugar de qualquer pessoa que pode sofrer uma investigação, era uma estratégia, uma decisão importante. Mas não é isso que a gente está vendo, e eu acho que isso é muito significativo, porque realmente cota parlamentar sem transparência, sem lisura, sem rastro, sem investigação, sem um olhar, sem um monitoramento, ela possibilita uma festa, gente. Você pode fazer qualquer coisa, justificar qualquer coisa com cota parlamentar.